Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando a nossa live. Boa noite pessoal que está entrando. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estou aqui também com o chat aberto no meu computador, vendo as mensagens, recebendo as mensagens. E hoje a gente tem uns assuntos bem legais para a gente conversar, né? Emagrecimento, a gente vai falar muito também sobre menopausa. Vamos falar também sobre interações de algumas vitaminas, de alguns minerais. Recebi perguntas e a gente pode até começar com elas, com essa pergunta. A maioria das fórmulas associam o magnésio e o cálcio, né? Dificilmente você vê uma fórmula sem os dois associados. Mas os dois competem pelo mesmo sítio de absorção. Olha só que coisa interessante. E eu recebi uma pergunta, é o seguinte: magnésio mais cálcio à noite é uma boa recomendação? Pode ser feita no mesmo horário? Essa foi a pergunta. E a resposta é que não é que não pode. Você pode fazer o seguinte: dar um espaçamento de 2 horas, tá? Na janta eu vou utilizar ali o magnésio, eu vou utilizar o cálcio. E antes de dormir ali, 1, 2 horas depois que você suplementou o magnésio ou o cálcio, você suplementa um dos outros. Você dá esse espaçamento aí de 2 horas para melhorar a absorção, tanto do magnésio quanto do cálcio. Humberto, e essas fórmulas que a gente toma aí ricas em magnésio e cálcio? Sempre tente tomar em horários separados, tá? E eu vou falar outra coisa com vocês que a maioria das pessoas não sabem. Ferro. Todo mundo quer suplementar ferro. Mas vocês sabem que o ferro compete com cálcio, com zinco e com magnésio? Olha só que interessante. Especialmente o magnésio em doses altas. Humberto, então polivitamínico não funciona? Polivitamínico você tem que tomar muito cuidado para entender a fórmula dele. É qualquer magnésio que não absorve com o ferro? Não, só magnésio em dosagens muito altas, tá? Então a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Magnésio em dosagens menores você pode associar ao ferro. Outra coisa também que é importante a gente estar entendendo é sobre outras vitaminas. Olha lá, pode tomar todos os magnésios juntos? Pode tomar todos os juntos, não tem problema. A questão do magnésio, pessoal, é o seguinte: o mais importante é a gente repor a quantidade que o nosso corpo precisa de magnésio. A forma de magnésio é importante para quê? Para melhorar a absorção. O magnésio L-trionato, aonde ele vai ser mais absorvido, aonde ele vai ter mais resultado? Com certeza na sua função neural. Por quê? Porque a L-trionina é um aminoácido que aumenta a absorção do magnésio no nosso cérebro. Ele consegue passar em maior quantidade pela barreira hematoencefálica. E qual é o magnésio que você indica para gerar energia? É o magnésio dimalato, que ele vem com 2 moléculas de malato, e o ácido málico, né, que é o malato, ele é muito importante no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs é onde a gente gera o quê? A nossa energia. Então, quando a gente usa um magnésio e um magnésio dimalato, o magnésio já é importantíssimo para a geração de energia. Vocês sabiam que 40% dos pacientes diabéticos têm deficiência de magnésio? Olha que coisa incrível, gente. E a gente começa a entender os contextos. Humberto, mas o meu paciente sem magnésio, ele não vai gerar energia. Ele não vai conseguir usar a glicose ali, aquela fonte de energia, o carboidrato, para que ele seja convertido em energia. Sim, ele não vai. E o que vai acontecer com isso? Níveis mais altos de glicose. Por isso que a utilização do magnésio em pacientes com resistência insulínica e também na diabetes é muito importante. E nesse tipo de paciente, eu gosto de utilizar o magnésio de malato, porque o ácido málico, como eu falei, vai ajudar a geração de energia, vai pegar aquela glicose
para que ela se transforme em ATP. Por isso que eu gosto do magnésio de malato. Mas voltando com o raciocínio, todos eles são formas de magnésio. Só que esses acompanhamentos, o magnésio acompanhado da L-treonina, que é um aminoácido, magnésio acompanhado do ácido málico, magnésio acompanhado da L-taurina, que é o magnésio taurato, que é um aminoácido, magnésio acompanhado da L-glicina, que é o magnésio quelado ou magnésio glicinato, que é a mesma coisa. A L-glicina, ela é um aminoácido que ajuda onde? No relaxamento. Ela reduz até a temperatura do corpo, ajudando a induzir melhor a qualidade do sono. E ela também ajuda na melhora da absorção do magnésio. Então é um tipo de magnésio que eu recomendaria para um paciente que está dormindo mal, um paciente que anda muito ansioso, não só por conta do magnésio, mas por conta da L-glicina que ali vem acompanhado. Humberto, um paciente com problemas cardíacos, com um paciente com uma pressão mais elevada, pacientes que já tiveram problemas cardíacos, qual é o tipo de magnésio que você indica? Eu gosto muito do magnésio taurato. Os estudos mostram que a L-taurina é um aminoácido que consegue relaxar os vasos sanguíneos, né? E também possui alguns efeitos ali antioxidantes importantes também quando a gente olha para a saúde cardiovascular. Humberto, eu quero usar todos os magnésios. Pode? Pode. O mais importante é você acertar a dose de cada magnésio. Eu usaria ali... Desculpa. Eu usaria um magnésio ali de malato. Dosagem. Pega aí, pessoal. Vai anotando. Magnésio de malato. Botaria ali uma dosagem de 100 miligramas. 150, vamos botar 150 miligramas. Magnésio de malato, 150 miligramas. Magnésio L-treonato, eu botaria 350 miligramas. Botaria ali o magnésio taurato, 200 miligramas. E botaria também o magnésio quelado, 100 miligramas. Uma cápsula 2 vezes ao dia, tá? Essa seria a minha forma, um blend de magnésios que você pode estar utilizando no seu dia a dia. Não tem problema, tá? Você está repondo no magnésio. 70% de nós brasileiros não consumimos as quantidades suficientes de magnésio, né? 70% da população. Humberto, meu paciente come muito bem, ele come os vegetais, ele se alimenta super bem, ele faz esporte, ele se cuida. Eu tenho um paciente que se cuida, que vive bem, um paciente saudável. Será que esse paciente pode ter deficiência de magnésio? A minha resposta é sim, porque o nosso solo hoje é um solo pobre de magnésio. Nosso solo hoje, os nossos alimentos em si, vêm com baixa quantidade de magnésio. E não só isso, pessoal. Uma das coisas que aumenta a depleção de magnésio, ou seja, aumenta a perda de magnésio pelo nosso organismo, é o estresse. É o cortisol elevado, é a ansiedade, é a noite de sono mal dormida. Tudo isso aumenta a depleção de magnésio. Tudo isso estimula que você tenha uma deficiência, você e seu paciente tenham uma deficiência de magnésio. E isso na anamnésia do entendimento do dia a dia do paciente, você tem que fazer essas perguntas. Porque não só é questão de alimentação, mas são várias outras questões. O álcool também aumenta a depressão de magnésio, né? Alguns medicamentos atrapalham a absorção de magnésio. Então, isso tudo você ali na anamnésia você tem que entender e entender também qual tipo de magnésio certo você vai passar para o seu paciente. Vamos lá de novo. Magnésio de malato, usaria em quem? Pacientes com resistência insulínica, pacientes diabéticos, pacientes com metabolismo mais lento e pacientes até com problemas relacionados à dor, como a fibromialgia. Esse tipo de paciente eu usaria o magnésio de malato. Para um paciente que está com a memória lenta, está muito fadigado, muito cansado, sabe? Aquela pessoa que já acorda cansada, mesmo tendo dormido bem, eu usaria o magnésio L-treonato, tá? Porque o magnésio L-treonato, como eu falei, ele vai chegar em grandes quantidades ali no cérebro e vai ajudar ao bom funcionamento do nosso cérebro. Já para um paciente que está dormindo mal, paciente que não tem noites de sono bem dormidas, o que eu usaria? Qual magnésio que eu usaria? Eu usaria também o magnésio glicina, magnésio quelado, é a mesma coisa. Magnésio glicina, magnésio glicinato e magnésio quelato
é a mesma coisa, é o mesmo produto, tá? É o magnésio junto da L-glicina, que é um aminoácido. E a L-glicina é um aminoácido que ajuda muito na melhoria da qualidade do sono, na melhoria da indução do sono. Por isso que eu gosto de utilizar esse magnésio antes de dormir. E o magnésio taurato eu usaria no paciente com problemas cardíacos, para paciente com pressão alta, pacientes com processos inflamatórios mais elevados, eu usaria o magnésio taurato. E tem uma forma de magnésio que eu não falei, que eu esqueci, mas eu vou falar agora com vocês, que eu também gosto muito e não é tão usada, é o magnésio inositol. O magnésio inositol é junto do magnésio mais o inositol. E o inositol ajuda muito na melhoria da sensibilidade insulínica, ele ajuda muito na biogênese mitocondrial, ele ajuda muito a mulheres com SOP, com a síndrome do ovário policístico, pacientes também com resistência insulínica. O inositol é sensacional, é um produto sensacional, então também é um produto que eu usaria nesse tipo de paciente. Olha quantas formas de magnésio que a gente falou hoje aqui, né? O magnésio, gente, como eu falei, a nossa população, 70% da nossa população tem deficiência de magnésio. Por isso que sua suplementação é muito importante, tá? Pessoal, se quiser mandar pergunta, vai mandando aqui que eu vou respondendo ao vivo, como eu respondi agora do magnésio, tá? O YouTube travou, repete depois as dosagens. Depois eu vou falar as dosagens de cada fórmula da fórmula do magnésio que eu fiz, tá? Até o final do vídeo aqui eu vou repetir. Deixa eu ler outra pergunta aqui. Importante. Endometriose, gente. Endometriose. É uma inflamação, né, crônica. E alguns antioxidantes, alguns anti-inflamatórios, eu gosto muito de utilizar na endometriose. Eu gosto muito de utilizar o NAC, a N-acetilcisteína. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre o NAC. Humberto, o NAC é aquele mesmo que eu compro no xarope ali para melhorar a fluidificação, diminuir a quantidade de fluidos, de catarro, de secreção? Sim, é o mesmo NAC, tá? É o mesmo NAC. Mas, Humberto, como é que esse produto que eu tomo em xarope, ele também vai funcionar para os outros problemas, como inflamação neural, tá? Processos relacionados à inflamação neural. Tanto que a gente vê estudos mostrando que a utilização do NAC na ansiedade, na melhoria do sono, em algumas doenças como TOC, TDAH e até mesmo no autismo, a gente já começa a observar algumas evidências mostrando que o NAC pode sim ser um bom suplemento para trabalhar esses tipos de doença, esse tipo de enfermidade, esses tipos de transtornos, tá? E por que eu falo isso? Porque a maioria desses transtornos, como ansiedade, depressão, o TDAH, o transtorno também do autismo, né, do espectro autista, todos esses transtornos estão relacionados com processos inflamatórios oriundos de alguma disfunção genética que aquela criança já nasce, que aquela pessoa já nasce. E quando você utiliza o NAC, você consegue regular esses processos inflamatórios, reduzindo os sintomas, tá? Por isso que o NAC, a gente vai ver ele, igual eu estou falando aqui sobre ele na endometriose, mas o NAC você pode utilizar ele nesses transtornos. Tem estudos do NAC, gente, olha só que interessante que eu vou falar agora. Tem estudos do NAC para diminuição do uso de drogas, para reduzir o consumo de drogas. Olha só que interessante, porque ele consegue diminuir ali um neurotransmissor que aumenta a excitabilidade, aumenta a irritabilidade e, consequentemente, aumenta a ansiedade, que é o glutamato. O NAC consegue ali estabilizar o glutamato. E, além disso, o NAC consegue estimular uma enzima extremamente antioxidante no nosso cérebro, que é a glutationa. Olha só que interessante. Olha que duas funções importantes que a gente encontra com o NAC, tá? E tanto que eu comecei a falar do NAC aqui para endometriose, tá? Com estudos científicos publicados. Ao meu ver, o NAC, a N-acetilcisteína, vai ser um dos suplementos mais utilizados nos próximos anos.
Porque o que a gente consegue observar de estudos e da maneira que os estudos são feitos, randomizados, duplo cego, né, controlado por placebo, isso tudo vai aumentando a nossa confiabilidade na prescrição do NAC. E a dosagem de uso do NAC, pessoal, ela pode começar com 600 miligramas dia a 2,7 gramas dia, tá? Essa é mais ou menos ali as doses que você pode utilizar de NAC, e eu gosto muito de utilizar o NAC em forma de cápsula, tá? Ah, Humberto, e no xarope funciona? Funciona também, tá? Funciona também é um bom veículo de absorção do NAC, tá? Então aqui para endometriose, o NAC, o ômega 3, a curcumina, a vitamina D e também o magnésio. Eu gosto muito do magnésio de malato, como eu já falei com vocês. 2 fitoterápicos que eu adoro utilizar na endometriose. Primeiro é o chia amarelo, uma planta amazônica, né, uma planta muito anti-inflamatória. Ainda precisa ser mais estudada, mas eu adoro ver os resultados do chia amarelo na endometriose e também da unha de gato, que é uma planta, um fitoterápico extremamente antioxidante e também com funções anti-inflamatórias, que consegue reduzir os sintomas ali relacionados à endometriose, tá? Pessoal, mandaram umas perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada. Esse Roma IR, esse Roma Beta, ele pode ser melhorado, né? Tem que ver, tem que analisar isso aí juntamente ao seu endocrinologista, né? Roma IR a 0,85 e Roma Beta a 18,95. Bom, eu acho que ele pode ser melhor, tá? Resistência insulínica, né, gente? Hoje eu fiz uma postagem de uma fórmula onde ela trabalha muito a resistência insulínica. Nessa fórmula que eu botei hoje ali, que eu postei hoje, eu coloquei o Glucovantage. Vocês conhecem o Glucovantage? A fórmula tá aqui? Ah, não. Eu já tirei, já guardei ela. O Glucovantage é a melhor forma de berberina que a gente tem hoje no mercado nacional. A berberina ficou muito conhecida em 2023, ali, quando lançaram o Ozempic, que muita gente foi falando que é um Ozempic natural, né? Um Ozempic, um suplemento na forma de Ozempic. E por que eles falaram isso, né? O Ozempic, que é um agonista do GLP-1, ele consegue trazer todos aqueles efeitos, né, positivos na saciedade, no metabolismo. E a berberina, né? A berberina, ela também consegue estimular o GLP-1. E o que é esse danado desse GLP-1, né, gente? Que a gente escuta o tempo todo sendo falado. O GLP-1 é um hormônio que o nosso intestino produz depois que a gente se alimenta. A gente acabou de comer, né? Acabamos de fazer nosso almoço ali, acabamos de jantar. O nosso intestino produz esse hormônio para mandar uma mensagem para o cérebro falando assim: eu estou saciado, eu estou, né? Estou bem, estou, né? E através dessas mensagens estimuladas pelo GLP-1, nosso corpo se sente mais saciado. E também ali começa a ser ativado várias vias metabólicas importantes na questão metabólica, né? Para que aquele alimento ele vire energia, né? A gente consiga ter todos os processos relacionados àquela refeição que a gente acabou de fazer. E quando a gente usa uma canetinha, a gente é como se estivesse utilizando esse GLP-1. Por isso que ela retarda o esvaziamento gástrico, por isso que ela aumenta a saciedade, por isso que a gente começa a emagrecer mais rápido, porque ela imita esse hormônio. E a berberina, ela também tem essa capacidade de estimular a produção do GLP-1 no nosso intestino. Por isso que muita gente começou a falar que a berberina é o nosso Ozempic natural, tá? Sendo que, poxa, não tem comparação de efeitos, tá, gente? Assim, o Ozempic é muito mais potente que a berberina, tá? Não tem como a gente comparar a questão dos efeitos no emagrecimento, tá? Mas a berberina é um produto natural, um produto que ainda ajuda a melhorar a flora intestinal, porque ele age como um prebiótico. E esse, quando a gente olha para o aumento do GLP-1, é uma das principais funções da berberina ali, é melhorar a flora intestinal do paciente e, consequentemente, melhorar ali a produção de alguns hormônios intestinais, melhorar também a qualidade das bactérias intestinais, reduzindo processos inflamatórios que pioram muito os quadros de obesidade,
tá? E um outro ponto legal da berberina, ela consegue inibir uma enzima chamada alfa-amilase. Essa enzima, ela é responsável pela digestão dos nossos carboidratos, dos amidos oriundo da nossa alimentação. E quando a gente consegue travar essa enzima, inibir essa enzima, o nosso corpo diminui a absorção daquele carboidrato, daquele amido daquela comida. E, consequentemente, a gente absorve uma quantidade menor de amido e de carboidrato. Vai tudo embora nas nossas fezes. Um outro ponto importante da berberina no emagrecimento. Uma outra via importante que a berberina estimula é uma enzima chamada AMPK quinase, uma enzima que liga a chave do nosso metabolismo, pois essa enzima consegue trabalhar na ativação de várias outras vias importantes na melhoria do nosso metabolismo. E quando a gente está obeso, quando a gente está inflamado, essa enzima ela quase não tem a mesma funcionalidade por conta do excesso de processos inflamatórios. Por isso que sempre que você tiver um paciente obeso, um paciente com sobrepeso, você tem que olhar esse paciente por um todo. Você tem que tratar a inflamação nesse paciente. Porque senão a medicação, os suplementos que você está utilizando nesses pacientes não vai funcionar adequadamente. Que é uma coisa que eu sempre gosto de recomendar nas minhas aulas, nas minhas palestras, é você utilizar sempre um ômega 3 rico em EPA antes de iniciar qualquer tratamento. Por que eu gosto de fazer isso? Porque o EPA que está ali naquele ômega 3 vai diminuir a inflamação que está ali instaurada nos receptores. E isso acontece de uma maneira muito mais fácil com o ômega 3, pois ele é lipossolúvel. Então ele vai trabalhar sempre na membrana das nossas células, aonde estão os receptores. E por conta de processos inflamatórios oriundos de obesidade, má alimentação, medicações erradas, fumo, entre outras coisas, esses receptores aqui não estão trabalhando adequadamente. E com isso, às vezes você vai utilizar um remédio ali para controlar uma ansiedade e você não vai ter o resultado que você quer, porque ali o receptor não está funcionando. Então eu sempre gosto de utilizar ali um ômega 3 rico em EPA nesses pacientes antes de entrar com qualquer tipo de tratamento, já para diminuir a inflamação. Mas essa fórmula que eu postei hoje, que o pessoal está comentando bastante, eu botei ali a berberina, que eu já falei para vocês várias atividades da berberina, e muito por conta dessa função antioxidante, anti-inflamatória e até mesmo a níveis intestinais que ela traz. E eu coloquei ali o Glucovantage. O que é o Glucovantage? É a berberina 5 vezes mais absorvida que a berberina convencional. E por que eu gosto de utilizar essa berberina? Primeiro, pela dose, uma dose mais baixa, de 100 a 200 miligramas dia. Para você ter um resultado muito bom com a berberina convencional, você tem que tomar aí mais de 1 grama por dia, né? Mais de 1000 miligramas dia. É uma dosagem alta. E ela não traz o desconforto que algumas pessoas sentem com o uso da berberina. O outro ponto muito importante. Nessa fórmula, eu coloquei também o EGCG, que é o epigalo de catequinas oriundos do chá verde. Esse epigalo de catequinas consegue restaurar muitas vias metabólicas, consegue estimular a MPK quinase, que eu falei hoje com vocês, consegue diminuir processos inflamatórios, processos oxidativos, melhora a sensibilidade insulínica, tá? É um excelente antioxidante e vai trabalhar muito nesses pacientes na diminuição da inflamação. Coloquei também nessa fórmula a curcumina, mas eu botei a curcumina na fórmula do curete. Mas Humberto, uma fórmula para resistência insulínica, uma fórmula de emagrecimento, por que você está usando a curcumina? Né? A curcumina não é um anti-inflamatório? Não é só para tratamento da dor, para doenças inflamatórias? Sim. A obesidade, gente, a resistência insulínica são doenças inflamatórias. Só que a maioria dos profissionais da área de saúde não tratam essas doenças dessa maneira. Por isso que o tempo de tratamento ele aumenta demais. Porque a partir do momento que você diminui a inflamação do teu paciente, o corpo desse paciente, o organismo desse paciente começa a funcionar adequadamente novamente. Só que a maioria dos profissionais de saúde querem fazer coisas mirabolantes. E quando você bota uma curcumina dessa, como eu botei nessa fórmula, o curate,
que consegue diminuir a inflamação. Tem estudos que mostram que a curcumina melhora a resistência insulínica, diminui o pico da glicose pós-refeição, diminui o percentual de gordura e a circunferência abdominal. E por que ela faz tudo isso? Porque ela diminui a inflamação. É simples, gente. É simples. A gente vai engordando, a gente vai aumentando a quantidade de tecido adiposo visceral, de gordura aqui, os nossos pneuzinhos. Esse tecido adiposo visceral, esses adipócitos, né, essas moléculas de gordura branca, libera um milhão não, né? Desculpa, mas libera várias substâncias inflamatórias o tempo todo no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. E isso vai fazendo o quê? Vai inflamando o nosso corpo por inteiro. Por isso que um paciente obeso começa a ter resistência insulínica, diabetes, depressão, ansiedade, aumenta casos de câncer. Tudo isso, gente, é oriundo desse tecido adiposo que está ali, gente. Por que esses pacientes obesos não conseguem ter saciedade? Eu entro com uma dieta maravilhosa, rica em fibras, rica em proteínas, e o cara não consegue ficar saciado, o paciente não consegue ficar saciado. Isso acontece porque o excesso de gordura aqui abdominal aumenta a leptina. E o que é leptina? É o hormônio da fome. Você começa a fazer uma resistência à leptina, gente. Nosso corpo é perfeito. A gente só fala resistência insulínica, mas existe a resistência à leptina, que é o hormônio da fome. Nosso corpo, quando está muito inflamado e com muita obesidade, isso ocorre. E quem trata a resistência à leptina no paciente? E como é que trata essa resistência à leptina? Diminuindo a inflamação. Um curete, num caso desse, é fantástico. Sabe aquele paciente que sempre quer comer mais? Você entrou com uma dieta rica em fibras, ele está tomando suplementos ali como croxativos, uma grifônia, não sei, um mulungu, alguma coisa assim para diminuir a compulsão alimentar, mas ele nunca está saciado. Sabe o que você tem que fazer com um paciente desse? Diminuir a inflamação dele. Trata a inflamação desse paciente, que eu tenho certeza que esse teu tratamento vai ser otimizado. Tá? E o que é muito bom para tratar a inflamação em pacientes assim com obesidade? Falei agora da curcuma, que eu adoro. O ômega 3 rico em EPA. Falei hoje a diferença. Hoje não, falei ontem a diferença do que é um ômega 3 rico em EPA e um ômega 3 rico em DHA. EPA é para doenças inflamatórias e DHA é para melhorar o que? A nossa memória. É uma substância muito importante ali para boa funcionalidade, para melhorar a troca para melhorar a sinapse, né? A troca de informação entre os neurônios. Então, por isso que é importante você saber escolher o ômega 3 certo. Mas nesse tipo de paciente, é o ômega 3 rico em EPA, de 1,5 gramas a 3 gramas dia, tá? Essa é a dose que eu gosto. Eu trato um paciente desse assim, pelo menos um mês, dessa maneira. Ômega 3, às vezes, dependendo da inflamação, entra com uma fórmula ali anti-inflamatória, boto um curete, boto também uma quercetina, que eu acho fantástica, tá? Bota um NAC extremamente antioxidante, tá? Isso tudo ajuda o paciente a diminuir a inflamação. E o NAC tem um outro ponto interessante que eu esqueci de falar com vocês. O NAC é um agente drenante, sabe? Aquela pessoa inflamadíssima, aquela pessoa que come mal, se alimenta mal, vive mal, o NAC pode ser uma boa alternativa para esse tipo de paciente, tá? E nessa fórmula que eu postei postei hoje, né? Falei do Glucovantage, da berberina, do EGCG, falei agora da curcumina e vou falar também sobre o Crominex. O que é o Crominex? O Crominex é a melhor forma de cromo que a gente tem no nosso mercado. É um cromo que não traz toxicidade, é um cromo extremamente bem absorvido e o cromo é muito importante ali na resistência insulínica, né? Na melhoria da sensibilidade insulínica e algo muito importante quando a gente olha para um paciente que já está ali instaurado com uma resistência insulínica ou até mesmo uma diabetes. Então por isso que eu sempre gosto de utilizar nesse tipo de fórmula o Crominex. Chegou uma pergunta aqui sobre uma fórmula ashwagandha 300mg, maca 500mg, tribulus 500mg, coenzima Q10 100mg, arginina 400mg.
O que eu acho dessa fórmula para treino? Ou só ashwagandha 600 mg 2 vezes ao dia? Olha só, essa fórmula para treino, no treino especificamente, não vai te trazer tantos resultados, assim como um pré-treino, né? Ah, eu vou usar essa fórmula como pré-treino. Eu acho que essa fórmula, ela mais vai modular mais as questões metabólicas focadas na parte hormonal. Ah, Humberto, essa fórmula aqui pode ajudar a melhorar os níveis de testosterona? Pode. Essa fórmula aqui pode me ajudar a melhorar minha energia, minha recuperação pós-treino? Pode, tá? Porque a ashwagandha e a coenzima Q10 a gente sabe que ela, desculpa, que essas duas substâncias ajudam ali na recuperação pós-treino. E a arginina é um vasodilatador, né? Eu gosto da arginina, mas eu prefiro a beterraba. Eu, nessa fórmula, eu colocaria a beterraba ali como vasodilatador. O vasodilatador é muito importante para quem treina, né? Porque o vasodilatador, ele aumenta a quantidade de sangue que chega ali no músculo, levando mais nutrientes e ajudando ali nos processos de hipertrofia, ajudando também na recuperação muscular, tá? Essa fórmula, eu usaria um outro pré-treino, tá? Eu gosto muito de pré-treino, eu gosto do Extra. Vocês conhecem o Extra? O Extra é uma planta com efeitos muito semelhantes à cafeína, mas ela não traz os efeitos colaterais da cafeína, como aquele ataque cardíaco, sabe? Aqueles processos de ansiedade que às vezes a cafeína traz. O Extra não traz. Uma outra substância que eu adoro utilizar como pré-treino é a própria cafeína também, tá? Para quem não tem problema com cafeína, é bom, bonito e barato. Gosto de utilizar alguns psicoativos, né, para melhorar a atenção, o foco, dependendo do tipo de treino, como uma bacopa. Bacopa é bacana também, tá? Gosto de utilizar também num pré-treino a beterraba, em torno de 500 a 2 gramas de beterraba ali em cápsula, até mesmo no suco que você pode utilizar. É basicamente isso, né? Pré-treino é muito para quem depende de cada pessoa. Eu mesmo não tomo pré-treino, tá? Eu não tomo pré-treino. Porque eu vejo pré-treino para aquela pessoa que está muito cansada, sabe? Para ela se sentir mais animada, para aumentar a quantidade de dopamina, sabe? Eu gosto de botar isso nos pré-treinos, gosto de utilizar uma mucuna, né? A mucuna, ela é rica em L-Dopa, e L-Dopa aumenta a quantidade de dopamina, né? A mucuna te deixa mais alerta, mais ligado, né? Te dá uma revigorada, e você poderia também estar colocando uma mucuna nessa fórmula, tá? A mucuna é muito bacana para aumentar níveis de testosterona, especialmente homens, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se alguém mandou. Meu esposo está obeso com esteatose grau 2, colesterol alto e pré-diabetes. Esse é o cenário que eu tô falando, né? A obesidade, ela vai aumentando em processos inflamatórios que vai atingindo o corpo inteiro, né? A esteatose grau 2, né? É o tempo todo ali o intestino inflamando o fígado, e o fígado, né, com o excesso de gordura por conta da alimentação, por conta de processos metabólicos, o colesterol alto, né? E ele vai ficando pré-diabetes, pré-diabético, né? O primeiro ponto para o teu esposo resolver o colesterol dele, a esteatose hepática dele e a pré-diabetes dele, é ele emagrecer. O problema é que ele vai começar agora a tomar um remédio para reduzir o colesterol, um remédio para melhorar ali a sensibilidade insulínica, né? Ele começa a tomar um monte de outros remédios para tratar outros problemas, e daqui a pouco ele está tomando um remédio aí para problemas cardíacos, né? Tá tomando às vezes um vasodilatador, né? Um beta-bloqueador, alguma coisa assim. Esse é o caminho, né? E o que causa isso, gente, pode ter certeza, é a obesidade, é o tecido adiposo visceral, né? É o nosso pneuzinho, é aquela gordura que está ali instalada, porque ela inflama o nosso corpo todo o tempo inteiro. A gente viu isso na Covid, na pandemia a gente viu isso. Vocês lembram, gente, que as pessoas que iam mais a óbito depois que foram entubadas eram pessoas que na grande maioria estavam com sobrepeso? E por que isso acontece? Será que vocês não se perguntaram? Ah, porque é uma pessoa que não é tão saudável? Não, gente. É porque é uma pessoa que já estava com alto nível de inflamação ali.
E o vírus ali da Covid aumentava, aumentava uma cascata, aumentava não, estimulava uma cascata inflamatória no nosso corpo. E ali já existia uma inflamação instaurada por conta da obesidade. E de repente veio o vírus e ainda jogou uma cascata inflamatória. Nosso corpo não aguenta. E esse é o caminho, sabe? Obesidade, colesterol alto, pré-diabetes, ansiedade, noites de sono mal dormidas, depressão, entre outros, e problemas cardíacos, que é o que mais mata hoje em dia, câncer. Então, gente, olha o teu paciente, diminui a inflamação dele e vai tratar o metabolismo. Porque só de diminuir a inflamação desse paciente, o metabolismo dele automaticamente já vai funcionar melhor. Já vai ter uma atividade ainda melhor, mais eficiente, tá? Olha, Vânia, nesse tipo, no teu esposo, o que eu usaria no teu esposo? Eu usaria essa fórmula que eu postei hoje, usaria essa fórmula, tá? Eu botaria um ômega 3 para ele rico em EPA, daria 3 gramas para ele agora. Dieta, com certeza, estou vendo que você é nutricionista, então isso já não tem problema. Atividade física, não gosta de atividade física? Bota ele para fazer alguma coisa. Bota ele para fazer alguma coisa. E começa a explicar para ele os problemas desse excesso de peso que pode trazer para ele, como ele já está tendo. É o que pode ser feito. É o que pode ser feito. Ah, ele está com muito problema. Ah, sabe o que eu usaria também teu esposo? Um whey protein pela manhã. Botaria uma dose aí de 20 a 40 gramas de whey protein pela manhã. Ah, mas eu tô com café da manhã. Pode botar com café da manhã. Porque o whey protein, gente, eu canso de falar isso aqui no meu Instagram. Muita gente acha que o whey protein é só para manter a massa muscular. Mas o whey protein, quando a gente olha para pacientes que querem perder peso, ele é fantástico. Tá? Ele é fantástico, porque ele aumenta a saciedade. Ele não faz com que o paciente tenha uma diminuição da carga proteica, que é o que acontece, porque a maioria dos pacientes que emagrecem perde muito musculatura também. E essa perda de musculatura é oriunda da diminuição da quantidade de calorias que o paciente tem. Então, quando você entra com whey protein de manhã, os estudos já falam isso, você aumenta a tua saciedade durante o dia todo, você diminui os picos de glicose, tá? Porque ali no whey protein tem a isoleucina, que ela ajuda muito na sensibilidade insulínica. Pouca gente fala isso, tá? Eu usaria com whey protein também no seu marido. Aí, você está perguntando aqui, posso associar berberina, NAC e coenzima Q10? Pode. Gente, mas cuidado com o NAC num ponto. Para quem está fazendo atividade física para ganhar massa muscular de hipertrofia, o NAC, como ele é um grande antioxidante, um antioxidante muito potente, ele pode reduzir esse processo de hipertrofia, tá? E isso não é legal. Então, cuidado. Meu paciente está malhando, está fazendo atividade física, quer ganhar massa muscular? Deixa o NAC para uma outra ocasião, tá? Eu que agradeço você, Maria Salles, eu acredito, eu que agradeço você por estar aqui na live. Faço uso de rosuvastatina. Sei que a coenzima Q10 é fundamental para quem usa esse medicamento, com certeza. Rosuvastatina, simvastatina, todas essas estatinas, você sempre tem que suplementar a coenzima Q10. A coenzima Q10 pode reduzir em até 40% com o uso de uma estatina. É muito, gente. E sem coenzima Q10, as nossas células do nosso corpo não produzem a energia necessária para botar o nosso corpo para funcionar adequadamente. A coenzima Q10 ela é muito importante ali na cadeia respiratória da mitocôndria, onde vai ser quebrado a glicose para ser convertido em ATP. E a gente começa a perder níveis maiores de coenzima Q10 a partir dos 20 anos. Aí daqui a pouco a gente está lá com 40 anos, que a gente tem em torno aí de 30 a 20% menos coenzima Q10 que a gente teria quando jovem, e ainda está tomando uma estatina. E a coenzima Q10 é muito importante também para o bom funcionamento do nosso coração. Né? O nosso músculo cardíaco é muito dependente da coenzima Q10. Tá? E a coenzima Q10, além de ser importante
na geração de energia, ela também é muito importante quando a gente olha para função antioxidante, função anti-inflamatória, tá? Então, cuidado com isso. Então, a dose da berberina para o teu marido eu usaria o Glucovantage, tá? 100 miligramas 2 vezes ao dia. Ou se você quiser usar a berberina convencional, coloca 500 miligramas de berberina nessa fórmula aí 2 vezes ao dia, sempre antes das refeições. Aonde compra a fórmula? Pessoal, para quem não sabe, eu tenho a Farmadébora, eu sou farmacêutico, tenho a Farmadébora. Na Farmadébora, além de ser dono, eu compro as matérias-primas da Farmadébora. A Farmadébora tem 42 anos, a gente faz 42 anos agora em abril. Nós temos 8 farmacêuticos, é uma farmácia extremamente segura, é uma farmácia que você quiser conhecer a Farmadébora, da onde você estiver no Brasil, você quer acompanhar a produção do teu remédio, do teu medicamento, do teu suplemento, você está convidado. Aqui a gente 100% claro, e aqui você encontra medicamento feito de verdade, com carinho, com amor, tá? Esse é o propósito da gente. Então, para você que quer fazer um remédio que funcione de verdade, um remédio seguro, pode fazer na Farmadébora. E se quiser vir conhecer a gente, vai ser um prazer ter você aqui. Pode mandar uma mensagem no Instagram aqui. Humberto, eu moro no Rio, eu moro em São Paulo, vem aqui, vem conhecer a gente. Vem conhecer, vem tomar um café comigo. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Estou tomando TG de 2,5. O que é TG? Eu não sei o que é TG. Depois me fala aqui o que é TG, eu vejo aqui. Uma forma só para desinflamar o corpo e funcionar o intestino. Gente, a maioria dessas plantas hoje, vou dar um exemplo para vocês: a curcumina, a berberina, a quercetina, a astaxantina, o chá verde, o resveratrol, todas essas substâncias são consideradas prebióticos. Por que essas plantas medicinais, esses fitoterápicos hoje são considerados prebióticos? Porque os prebióticos, eles podem ser vistos de várias maneiras. Mas o mais interessante que essas plantas possuem são os polifenóis. E os polifenóis, quando se encontram ali com as bactérias intestinais, com o intestino, eles causam um efeito positivo para as bactérias boas do nosso corpo. Eles servem como alimentos para as bactérias boas do nosso corpo. Então, além de todos esses efeitos benéficos que a gente encontra na berberina, na curcumina, na astaxantina, na quercetina, eu estou com certeza esquecendo, tem várias outras plantas ricas em polifenóis, tá? Todas essas plantas, além de todos os benefícios que elas causam na nossa saúde, elas também causam benefícios na nossa saúde intestinal. E muito desses benefícios que a gente sabe que a gente observa com o uso dessas plantas, desses fitoterápicos, são oriundos desses benefícios para a flora intestinal. Olha que incrível. Então dá para fazer uma fórmula aí anti-inflamatória maravilhosa. Olha, curcumina 500 miligramas, piperina 5 miligramas para aumentar a absorção da curcumina, se você não quiser usar o curete que eu falei tanto. Você pode botar aí uma quercetina de 250 miligramas. Você pode botar um chá verde de 300 miligramas, sabe? Fazer uma fórmula, uma cápsula 2 vezes ao dia. Porque com uma forma... E o ômega 3 também. O ômega 3 também é um prebiótico. Pode botar um ômega 3 aí rico em EPA nessa sugestão de tratamento. Isso tudo vai ajudar a desinflamar teu corpo e ajudar a tua função intestinal. Cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais ainda outras funcionalidades que esses fitoterápicos, essas plantas medicinais trazem para o nosso corpo, né? E como exemplo dessa, recente assim, de 10 anos para cá que a gente veio descobrindo isso aí. Olha, fica legal um pré-treino desse, tá? O Sindura, gente, eu adoro Sindura. Sindura para quem treina, para quem está buscando hipertrofia, diminuir percentual de gordura e ganho de massa muscular e aumentar a atividade metabólica, o Sindura é um puta produto, tá? Gente, eu não ganho nada
de indústria nenhuma, não tenho contato com nenhuma indústria que traz esses produtos para o Brasil. Mas o que é bom, eu falo. Tanto que essa fórmula que eu falei hoje tinha produto de três fornecedores diferentes que a gente tem hoje em dia. E o Sindura é um puta produto, gente. O Sindura, os estudos mostram que consegue aumentar o ganho de massa muscular e diminuir o percentual de gordura, porque ele consegue ativar vias metabólicas e ele também consegue estimular, desculpa pessoal, caiu aqui, deixa eu ajeitar, ele consegue aumentar as quantidades de mTOR. O que é mTOR? mTOR é uma enzima responsável pelo aumento da síntese proteica no nosso músculo. Quando a gente está ali treinando, né, o nosso corpo está estimulando mTOR. E alguns estudos mostram que o Sindura consegue também estimular essa enzima, além também de aumentar outras enzimas metabólicas, como a MPK quinase, que trabalha na diminuição do percentual de gordura. Olha só que bacana, né? E por isso que eu gosto do Sindura. E você pode utilizar uma cápsula de 800 miligramas antes do treino. Aí ela falou aqui, pode associar com a cafeína, pode associar com a bacopa, pode associar com a mucuna. Ficaria uma fórmula top. Sindura, 800 miligramas e mucuna de 500 miligramas, uma cápsula 1 hora antes do treino. Ficaria uma fórmula legal, gente. Eu nunca fiz essa fórmula, mas eu vou até pensar em fazer para mim. Depois eu conto para vocês o resultado. Porque tudo que eu falo aqui com vocês eu testo. Tanto que essa fórmula que eu coloquei hoje, eu fiz ela para mim. Ó, aqui tem uma fórmula minha, que eu uso ela para questão de modulação hormonal, tá? Para aumentar os níveis de testosterona, para inibir a minha conversão de testosterona em dihidrotestosterona, para inibir os processos de aromatase, para aumentar os níveis de testosterona livre, tá? Essa fórmula aqui, o Long Jack, o melhor produto para mim, melhor suplemento para aumentar a testosterona em homem. Tem alguns estudos saindo em mulher, aqui a mucuna que eu falei, que ela aumenta a quantidade de dopamina no nosso cérebro, e a dopamina é um sequestrante de radicais livres. Então o que isso faz? Aumenta a ativação. Ele consegue aumentar a ativação do meu eixo hipotálamo hipófise gonadal, onde o homem produz a testosterona dele, tá? Nessa fórmula também, eu acrescentei aqui o fenogrego. Fenogrego, olha, tanto para homem e para mulher, homem e mulher que treinam, o fenogrego é excelente, tá? É excelente o uso do fenogrego. E além disso, para quem está com resistência insulínica, diabético, o fenogrego é fantástico. Até para redução do colesterol, tem estudos legais do fenogrego. É uma das plantas mais completas que a gente tem hoje, tá? É uma das plantas mais completas. Vocês podem utilizar o fenogrego assim tranquilamente, tá? Coloquei também nessa fórmula a rhodiola rosea. Sabe por que eu coloquei a rhodiola rosea aqui? Porque ela reduz o cortisol. E quando o nosso cortisol está alto, a gente está muito ansioso, a gente está dormindo mal, nosso corpo não produz testosterona. Aí o que adianta? Eu dou um monte de suplementos que vai estimular o meu corpo a produzir testosterona e meu cortisol está lá nas alturas. Então você tem que saber modular isso. E eu, assim, eu trabalho, sou, né, empresário, dou aula, tenho uma vida corrida, tenho um filho, né? Minha vida não é mole, né? Como a vida normal de qualquer pessoa. E eu fico ansioso também. Então o uso da rhodiola para mim, nessa situação da modulação hormonal, cara, é fantástico, tá? Por isso que eu coloco aqui. E aqui eu coloco também o zinco e o magnésio. Por que eu boto o zinco e o magnésio nessa forma? Porque se eu não tiver o zinco e o magnésio, meu corpo também não produz testosterona. E por eu ser essa pessoa ansiosa, às vezes meu cortisol está um pouco mais alto, a minha depressão de magnésio, a minha depressão de zinco já é um pouco mais elevada. Então meu corpo gasta mais magnésio, gasta mais zinco por conta dessa vida que eu tenho. Então eu entendo que eu tenho que fazer a suplementação desse tipo de produto quando eu olho para uma fórmula que vai melhorar a minha quantidade de testosterona. Ah, mas Humberto, você está dando testosterona? Não, aqui eu não estou dando testosterona. Aqui eu estou dando substâncias que vão estimular o meu corpo a produzir mais testosterona, tá? Esse é o que da questão. Essa é a diferença da suplementação. Essa é a diferença de quando você aprende a prescrever e a indicar fórmulas assim. Você traz um puta resultado. Mas tem que entender teu paciente.
tá? Deixa eu ler aqui uma outra pergunta, vamos ver. Tomei o Sindura 800 miligramas, tive resultado muito bom, ó que legal. Tá vendo? O pessoal aqui já dando seu depoimento do Sindura. Achaguando 600 miligramas 2 vezes ao dia seria bom, então, para ganho de massa muscular? Com certeza. Não precisa ser 600 miligramas, pode ser 300 miligramas 2 vezes ao dia. Excelente dose, não precisa botar nada. Se você quiser botar um fenogrego nessa fórmula, você pode. Achaguanda 300 miligramas, fenogrego 250 miligramas 2 vezes ao dia. Tem estudos de fenogrego até mesmo na menopausa, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, legal, ó. Ômega 3, passei, agora tem 990 de EPA e 660 de DH e coenzima Q10. Fantástico. É isso aí. Esse é o tratamento para você ajudar teu marido aí a perder o peso. Estratégia para desmamar a tisepatida, tanto para parar mais, dá uma fome absurda. Gente, esse é o efeito rebote. Parece que aumenta o peso aí, normal, mais 40%, né? Eu tava lendo sobre isso hoje. Gente, teu corpo se acostumou com uma coisa. E quando você para de tomar aquela coisa, o teu corpo quer repor toda aquela energia, toda aquela massa muscular que ele perdeu. Nosso corpo é perfeito. Eu entraria nesse caso, primeiro, a maioria das pessoas que está tomando a tizepatida ou o Ozempic está perdendo cabelo, está tendo problemas relacionados a enjoo, né? A pessoa está com disfunção intestinal, tudo isso acontece, né? Então a gente tem que regularizar isso. Eu já entraria ali com uma fórmula com biotina, botaria um zinco, botaria um silício orgânico, uma dosagem baixa de vitamina C, sabe? Para melhorar ali a qualidade do cabelo, das unhas. Entraria com whey protein pela manhã, na dosagem de 20 a 30 gramas para melhorar a saciedade, melhorar também a quantidade de massa muscular, que perde muita para mim. É a coisa mais grave dessas canetinhas que ninguém fala sobre isso. É a perda de massa muscular, tá? E isso acontece demais. E massa muscular pra gente é vida. Você que é médico e trata teu paciente com tizepatida, não tem problema algum. Mas suplemente o teu paciente. Ele não quer tomar aquela dose toda de whey protein porque ele está extremamente saciado, divide aquela dose em 5, 6 vezes ao dia, em quantidades pequenas. Mas dê ao seu paciente o whey protein quando estiver tomando. Como dê para os seus pacientes também probióticos. Porque quando você toma uma canetinha dessa, o teu esvaziamento, a comida fica mais tempo no teu estômago. E isso altera a flora intestinal. Mas não altera para bem, não, altera para mal. Então o uso de probióticos nos pacientes também que estão tomando a canetinha é importante. O uso de uma beta-glucana, que eu gosto bastante, sabe? O uso desses fitoterápicos ricos em polifenóis é importante. Então tudo isso é importante você entender. E para um paciente que está acabando aí de utilizar uma canetinha, eu entraria com o Nextida, que eu falei muito desse produto, eu estou tomando ele, estou adorando. O Nextida é um colágeno, onde eles enriqueceram esse colágeno com os principais aminoácidos que estimulam o GLP-1, que vai aumentar a saciedade, e também alguns peptídeos Y, que também trabalham na diminuição da ansiedade e da compulsão, e também GIP, que é um hormônio que também melhora a saciedade e também melhora a sensibilidade insulínica. Eu entraria com Nextida também. Eu entraria também com Crocs ativos, 30 mg, hidroxitriptofano, 150 mg, Passiflora, 250 mg. E botaria também nessa forma, deixa eu pensar um outro ativo bacana, que é uma L-teanina, 150 mg, uma cápsula 2 vezes ao dia. Olha que fórmula bacana para tratar a ansiedade em pacientes que acabaram de desmamar também da tizepatida. Então dá pra fazer muitas coisas, gente. Dá pra fazer muitas coisas. Treino 4 vezes por semana com alimentação equilibrada. Boa, isso é ótimo. Minha rainha que entrou aqui, ó, minha esposa entrou aqui, um beijo para ela.
Estou suplementando com ferro, B12, vitamina D, magnésio, trio. Como colocar a coenzima Q10 e qual horário? Você pode botar a coenzima Q10 junto da vitamina D, junto da refeição. Porque tanto a vitamina D quanto a coenzima Q10 são vitaminas lipossolúveis. Então elas são dependentes de gordura para aumentar a sua absorção. Então você pode entrar a coenzima Q10 nesse momento, tá bom? Deixa eu ver, tá acabando o nosso tempo. Estou tomando a tizepatida, 2,5, seria interessante tomar junto. Não. Gente, tá tomando a tizepatida, a única coisa que você tem que fazer com auxílio médico, essa aqui é minha sugestão para os médicos, tá? Minha sugestão para os médicos, é entrar com whey protein, um pool de vitaminas para queda para o cabelo, com a biotina, o zinco, talvez um ferro, se for necessário, uma vitamina D, um silício orgânico, e entraria também com um probiótico. Ponto. Isso que eu faria, tá? Você que já tá tomando tizepatida, você não tem que tomar mais nada. Você tem que só se cuidar, fazer exercício e ter uma suplementação adequada, porque você já está tomando o produto mais forte do mercado para tratar a obesidade. Então, gente, vamos com calma, não é assim. Tem que ter tudo uma mentalidade. Senão tá jogando dinheiro fora. Se essa tizepatida não tá funcionando, tem que ver o fornecedor. Vamos ver se outra pergunta, se tem. Até agora nenhuma pergunta. Eu vou mostrar aqui para vocês uma outra fórmula que eu tô tomando. Essa aqui é mais para diminuir inchaço, sabe? Essa fórmula eu fiz para mim, tá chegando um carnaval agora. A gente bebe um pouquinho mais, come um pouquinho mais. Aí eu fiz essa fórmula aqui, ó. Botei o Drenol C. Botei o chá verde. Eu gosto de chá verde, né? Botei o cactim e botei, olha só quem eu botei aqui, a N-acetilcisteína. Mas Humberto, o que é o Drenol C? O Drenol C é uma substância que aumenta a diurese, muito semelhante a hidroclorotiazida. Botei o chá verde para melhorar o meu metabolismo, diminuir minha inflamação, né? A gente come um pouquinho mais, bebe um pouquinho mais. Então nesse período eu estou usando essa forma. Botei o cactim, que também é um produto natural que estimula a diurese. Tanto o cactim quanto o Drenol tem uma ação bacana, porque os dois estimulam a diurese, mas não deixa com que o nosso corpo perca os minerais importantes para o nosso metabolismo. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Diferentemente de uma hidroclorotiazida, né, que faz você perder vários minerais importantes. E aqui eu botei a N-acetilcisteína, já que a gente está nessa fase, que a gente bebe um pouquinho mais, come um pouquinho mais, a N-acetilcisteína vai ajudar a drenar tudo isso, né, vai diminuir os processos inflamatórios. Por isso que eu coloco nessa fórmula aqui a N-acetilcisteína, para diminuir essa inflamação causada por excesso de comida, excesso de bebida, né, como um agente drenante, tá? Qual a minha sugestão para quem não consegue engolir muitas cápsulas? Fazer em sachê. Dependendo da fórmula também, porque tem fórmula que tem umas plantas que são horríveis de ser tomadas, tá? Depende. Converse com o farmacêutico da farmácia que você indica, ou se você faz aqui com a gente, pode mandar alguma mensagem que eu te ajudo, algum dos nossos farmacêuticos te ajuda. Pode fazer em xarope. Aí tem várias formas de farmacêutico que a gente utiliza. As doses dessa forma para retenção: Drenol C, 300 mg, 350 mg, Cactim, 300 mg, chá verde, 300 mg e N-acetilcisteína, 300 mg, uma cápsula 2 vezes ao dia. Eu gosto de utilizar nesse período. E, gente, não utiliza essa cápsula muito à noite, porque pode atrapalhar vocês durante o sono, de ir muitas vezes ao banheiro. Então toma cuidado. Toma uma cápsula 10 horas da manhã e outra 4 da tarde, sabe? Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Magnésio, vamos lá, magnésio dimalato, 150 mg, magnésio alitrionato, 300 mg, 350 mg, magnésio taurato, 200 mg, magnésio quelato, 150 mg, tá? De 1 a 2 vezes ao dia. Excelente dose, tá? Pessoal, estamos chegando ao fim. Tivemos bastante pergunta hoje. Muito obrigado. Acho que foram mais de 40 perguntas aqui no chat.
Também estou recebendo mais perguntas aqui, meu Instagram também está aberto aqui, o pessoal tá mandando mais perguntas. Agradeço todo mundo por ter ficado aqui comigo. Toda quarta-feira vai ter essa live. Eu adoro tirar essas dúvidas, adoro conversar com vocês assim, cara a cara praticamente. Sair um pouquinho ali daquele mundo digital. E é bom que eu também entenda um pouco mais sobre as dificuldades, as dúvidas de vocês. A gente vai ter, gente, nosso Masterclass agora no início de março, do dia 2 ao dia 6, R$ 49,90, 5 aulas minhas com 50 fórmulas. Gente, eu estou fazendo esse valor aí só para cobrir os custos mesmo desses 5 dias de aula. E eu espero vocês lá, vale a pena, tá? Com certeza vocês vão estar aprendendo comigo, eu vou estar aprendendo com vocês e vai ser incrível, tá? Pessoal que está aqui mandando mensagem, agradecimento, eu que agradeço vocês estarem comigo aqui até essa hora. Parabéns para vocês estarem aqui comigo. Eu sei que não é fácil depois de um dia de trabalho, tá bom, pessoal? Uma excelente noite, uma boa noite. E se ficou alguma dúvida, semana que vem, na quarta-feira, ou então manda lá na caixinha dos stories que eu vou estar respondendo vocês. Tchau, gente. Boa noite.